Fala aí, meus queridos profissionais de logística, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje a gente vai estar abordando então sobre o sistema WMS, que é um dos grandes referenciais aí para a gestão dos armazéns, a maior facilidade para poder então otimizar o estoque e assim também gerenciar o armazém. Então a gente vai estar abordando então tudo sobre o WMS, assim como as suas principais funções e também os seus benefícios para o seu armazém. Então eu peço para que você então não saia desse vídeo, fique conosco até o final, para que você possa então estar entendendo como é que funciona esse sistema maravilhoso que é de gerenciamento de armazenagem, que é o WMS. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá. Deixe seu like e também os seus comentários se você estiver gostando desse vídeo também. Para você que ainda não me conhece, você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Everton Godoy, eu sou especialista em logística e você está no canal Godoy Logística 4.0, o maior canal de logística do Brasil, tá? E é claro, ative as notificações para que você possa estar recebendo então mais novidades dos nossos vídeos aqui no nosso canal, beleza, pessoal? E a gente então começa com uma pequena pergunta básica para você, gestor de logística, profissional de logística. Qual o seu nível de conhecimento sobre o WMS e de que forma você implementa ele no seu armazém? Deixa aqui nos comentários. E aí então, se você tiver também alguma dúvida, a gente então vai estar abordando, a gente vai estar então respondendo nos seus comentários diretamente, até mesmo com uma forma de a gente poder interagir melhor e poder estar mais por dentro desse assunto, beleza, pessoal? Então a gente começa então falando sobre o WMS, né? Ele é uma das ferramentas mais utilizadas hoje nos armazéns, que facilita não somente o fluxo de materiais, né, ou a gestão do estoque, mas como também você consegue ter um maior controle da sua cadeia de suprimentos. Então a gente entende que o WMS então, ele vem de uma nomenclatura em inglês chamada Warehouse Management System, sistema de gerenciamento de armazenagem. Ou seja, é um sistema, um software que ele consegue fazer a gestão do armazém, ou seja, do fluxo de materiais, tudo que entra, tudo que sai. Ele consegue também facilitar para você um nível de acurácia dentro do seu estoque. Então, dependente do tipo de WMS que você vai utilizar, você tem que ter um conhecimento específico dessa ferramenta para poder então implementar dentro do seu estoque e otimizar os seus processos. Porque assim como o RP, que a gente vai estar abordando nos próximos vídeos, até mesmo TMS para gerenciamento de transportes, você precisa ter um fluxo de dados ao qual possibilite para você fazer todas as transmissões de informações. Porque se você não tiver um fluxo de informação contínua que possa possibilitar isso para você, então você não consegue transmitir todas as informações de forma clara. Então a gente entende que desde os primórdios aí, né, quando começou tudo isso, a gente entendia que antes, quando se falava em armazém, se falava somente em empilhamento de paleteiras e também de gerência de transporte. Só que com o avanço da tecnologia, isso possibilitou então a criação de softwares e sistemas que pudessem então fazer com que o armazém pudesse ter um gerenciamento mais eficiente. Então a gente pode entender aqui que o primeiro WMS que foi criado aí seria o WCS, que ele é uma nomenclatura em inglês chamada aí Warehouse Control System, ou seja, sistema de controle de armazém. Então ele foi implementado aqui entre as décadas de 1970 e 80, né? A partir da era da informatização, né? A partir da era da informática nesse período. Então as empresas elas precisavam de sistemas inteligentes que pudessem auxiliá-las na gestão dos seus estoques. Então foi nesse período que foi criado o WCS, que nessa nomenclatura ele então foi o sistema precursor
para então fazer com que o WMS pudesse então ter a sua existência. Então, a única diferença entre um e o outro aí, né, nesse quesito, é que os WCS ele vai então fazer o controle de entradas e saídas, assim como a baixa de estoque. Já o WMS, além de agilizar e até mesmo aprimorar o fluxo de armazenagem, você consegue ter o controle da sua cadeia de suprimentos. Então isso significa o quê? Que cada vez mais você vai ter mais um controle do seu estoque. Isso possibilita para você não somente um controle mais preciso e eficiente, assim como também maior integração com outros sistemas, um controle mais eficiente do seu estoque, assim como também a parte da curacidade. Então, a partir do momento que eu implemento um WMS dentro do meu armazém, eu tenho que ter a ciência que eu preciso utilizar aquela ferramenta da melhor forma possível para facilitar com que as minhas informações elas possam ser totalmente alimentadas dentro desse sistema. Então, tudo isso, né, a partir do passar do tempo, foi muito importante então, para o desenvolvimento da logística e também do controle de armazéns. Então, a gente vai falar sobre então, as principais funções básicas do WMS para então, fazer o gerenciamento e o controle do nosso armazém. Então, a gente então falou um pouco sobre o WMS no primeiro vídeo. A gente falou então como é que ele surgiu, qual a sua principal finalidade e também algumas das suas principais finalidades básicas, né, sobre o sistema de gerenciamento de armazenagem. Nessa segunda parte desse vídeo a gente vai falar então sobre algumas funções básicas aí do WMS. A primeira delas a gente então pode classificar como controle de estoque. Ele vai facilitar para que você possa ter um controle das informações em tempo real sobre excessos e faltas dentro do seu estoque. Mas é claro que o seu estoque ele não pode ter nenhuma falta e também não pode ter excesso, itens SKUs que excedam dentro do seu estoque. Então você tem que ter um estoque equilibrado que possa então facilitar um gerenciamento maior por parte do WMS. O rastreamento de produtos, né? Ou seja, ele vai fazer o cadastro daquele item, ele vai fazer o endereçamento daquele item, ele vai então identificar para você em qual posição aquele item ele tem que ser alocado para poder facilitar para facilitar a armazenagem de uma forma completa. Aí nós temos também o recebimento de mercadorias. Ele vai facilitar com que a entrada dessa mercadoria ela possa ser feita de forma eficiente. Nós temos também a parte de separação de pedidos, né? Ao qual ele vai fazer toda a preparação daquele pedido para então aqueles itens serem separados dentro do armazém, tá? A gente tem então a embalagem e expedição, ao qual ele vai cuidar aí da parte de preparação e embalagem daquele pedido já separado. E aí então ele vai para essa etapa de embalagem e expedição, ou seja, alguns armazéns ou até mesmo alguns centros de distribuição a gente conhece como packing. Aqui separação de pedidos, então a gente poderia então exemplificar que seria o picking. Então, feita a separação desse pedido aqui, então ele vai para a próxima etapa, que é a embalagem e expedição, ou seja, ele vai ser feito o dimensionamento daquele volume, vai ser preparado também até mesmo a embalagem para o transporte, enfim, antes mesmo dele ser totalmente despachado. Gestão de devoluções. Esses itens os itens que foram devolvidos, a gente vai ter maior controle, né, dessas devoluções, uma vez para poder então saber exatamente se aquele item que está sendo devolvido dentro do meu estoque ele está em uma perfeita qualidade ou não, para poder então ser devolvido para o meu armazém, tá? A gente então tem a otimização de rotas.
que além de ser uma função do WMS, também é uma função específica também do TMS, que a gente vai então deixar para um próximo vídeo para a gente estar abordando sobre esse assunto, beleza? Então ele vai cuidar aí, né, da otimização das rotas em si, né? Ele vai fazer toda a preparação das rotas, qual o caminho mais curto que eu tenho que fazer para poder então realizar minha entrega, qual seria o caminho mais seguro que eu posso direcionar o meu motorista para poder fazer então aquela entrega, aquela coleta. Enfim, ele vai fazer todo esse gerenciamento das rotas, assim como também você vai acompanhar, você pode também acompanhar em tempo real a posição do seu motorista no exato momento do ato de entrega, tá? E também relatórios e análises. Isso tudo pode ser feito também, tá? Através dos inventários. Eu até esqueci de colocar aqui também. Inventários. Para fazer então uma maior gestão eficiente dentro do meu estoque. Então, ou seja, eu preciso saber o que preciso estar melhorando para poder aumentar a curacidade do meu estoque, para saber se a minha curacidade está perfeita, porque assim, em alguns armazéns a gente pode chutar aí mais ou menos, a curacidade ela tem que estar batendo entre 93% ou até mesmo 95%. Não chega a 100%, porque às vezes pode dar alguma divergência mostrada lá no inventário. Também é uma função também do WMS para poder realizar, para poder então fazer a contagem do estoque, né? Saber quantos itens eu tenho dentro do meu estoque, saber quantos itens eu tenho dentro do meu armazém. Então, através do inventário eu consigo saber a real situação do meu estoque. Mas dentro desse relatório de análise, ele vai me auxiliar, né? Vai me ajudar a ter uma maior tomada de decisão conforme com relação à minha gestão do meu estoque. O que precisa melhorar, o que eu preciso atuar para poder fazer com que o meu estoque ele possa se tornar eficiente. Então, tudo isso são as funções básicas do WMS, tá? Então a gente pode entender hoje os WMS mais avançados aí, hoje eles possuem uma tecnologia que é o da inteligência artificial para auxiliar nas tomadas de decisões e otimizar os processos do meu estoque. Ou seja, eu preciso saber exatamente aonde o meu estoque ele precisa ter um apoio significativo e até mesmo saber aonde eu preciso atuar dentro do meu armazém. Então hoje, a inteligência artificial tem sido uma grande forma para poder então auxiliar os gestores de logística, os profissionais de logística na gestão dos nossos armazéns, tá? Então, ou seja, ele além desse, a gente pode também simplificar também a tecnologia Software as a Service, ao qual é uma tecnologia que não possibilita a conexão de cabos nem nada para poder então facilitar o fluxo de informações, tá? Assim como também outras ferramentas tecnológicas que a gente pode estar utilizando. Mas essa principal, que é o WMS, ela é primordial para as empresas, é primordial para o seu negócio, para então facilitar com que o seu negócio ele venha se tornar mais eficiente. Então a gente vai então partir para alguns benefícios dele, não sai daí. Então a gente já abordou diversos assuntos aí sobre o WMS, então a gente vai especificar então alguns de seus benefícios e o quanto ele pode ajudar o seu armazém, a sua empresa a se tornar mais eficiente. O primeiro deles então seria a otimização do estoque. Uma vez que eu tenho um WMS, né, para poder gerenciar o estoque da minha empresa, eu posso fazer movimentações dentro do meu estoque, justamente para facilitar a atuação das curvas A, B e C, tá? Eu posso também realizar as alterações necessárias para facilitar a armazenagem, como também a separação desses itens, enfim. Tudo isso para também otimizar o meu tempo, como também
fazer com que os processos em si eles possam ser o mais ágeis possíveis. O segundo seria o aumento da eficiência operacional. A partir do momento que eu otimizo a minha operação através do WMS, eu vou ganhar mais produtividade, eu vou ganhar mais equilíbrio também dentro das minhas ações, porque eu preciso ter o meu estoque totalmente produtivo e que possa garantir com que a minha produtividade seja então uma produtividade máxima. Então, quanto mais eu fazer o cara andar menos, quanto mais eu fazer o separador andar menos, eu vou possibilitar para que então ele venha a ser mais produtivo e ganhe também mais eficiência na minha operação. Então, seria então um dos principais benefícios do WMS hoje, né, existentes. Aí nós temos também a redução de erros, né, ao qual, a partir do momento que eu implementei o WMS dentro da minha empresa, eu já não vou ter mais erros nos processos, como um dos principais, que hoje é muito comum, que é os erros na armazenagem e também de separação. A gente então vai ter esses erros, eles vão cada vez, se esses erros se prolongarem, eles vão gerar mais retrabalho, e gerando mais retrabalho, isso pode então impactar na minha eficiência da minha operação. Então, a partir do momento que eu tenho um WMS que ele consegue atuar na redução de erros, então isso particularmente pode ser benéfico para a sua empresa. Então, você, gestor de logística, profissional de logística, se está em dúvida em poder então implementar um WMS, então a minha dica: consulte, procure, pesquise um bom consultor de WMS que possa então implementar esse tipo de sistema dentro da sua operação. Hoje existem muitos key users que eles podem também implementar também o WMS, mas é só mesmo o consultor que ele consegue fazer essa implementação dentro do armazém e de acordo com as suas necessidades operacionais. Então você precisa saber qual o WMS certo e correto para a sua operação. A gente tem diversos, a gente tem vários, mas você precisa saber exatamente qual é o mais específico, mais adequado para a sua operação. Ok? Aí por último a gente tem a melhoria na visibilidade do meu inventário, tá? Então, ou seja, a partir do momento que eu tenho WMS para poder então auxiliar na acuracidade do meu estoque, então eu vou ter melhorias também nas minhas contagens, né, do meu inventário. Eu vou conseguir atuar com mais eficiência também nas divergências que ocorrer dentro do meu inventário. Então isso vai a partir do momento que você realiza a contagem. A gente tem muito comum hoje o inventário cíclico, né? O inventário geral. A partir do momento que eu realizo todas essas ações através do WMS, eu consigo cada vez mais não somente melhorar a minha acuracidade do meu estoque, mas como também eu consigo saber exatamente quais são os verdadeiros itens que eu tenho dentro do meu estoque, dentro do meu armazém, para poder então realizar as alterações necessárias e otimizá-las da melhor forma possível. Galera, era isso que eu gostaria de estar mostrando para vocês hoje, então, sobre o WMS. Se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, deixa aqui nos comentários, eu vou estar respondendo para você, tá? Até mesmo para a gente possa estar interagindo. Compartilha aí esse tipo de conteúdo com mais gestores de logística, profissionais de logística, e também, se você gostou desse vídeo, então deixe aquele seu like maravilhoso, porque cada vez mais esteja acompanhando os nossos conteúdos, porque a gente está aqui justamente para poder então elevar o patamar da logística através da educação. Beleza, pessoal? Era isso. Até o próximo encontro. Um beijo. Valeu!